O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero desejar para você uma feliz Páscoa. Estamos neste tempo de Páscoa, que tempo maravilhoso. E agora a igreja nos dá, durante a semana, como eu estava falando na semana passada para vocês, essa passagem do Evangelho que é o sermão sobre o pão da vida, que começa com a multiplicação dos pães e depois Jesus começa a falar. No sábado passado, nós vimos que entre a multiplicação dos pães e o sermão que Jesus começa a fazer, Jesus andou sobre as águas. Então estamos na continuidade, vocês vejam que tem até um resumozinho aqui no início do Evangelho de hoje, que é São João capítulo 6, do versículo 22 a 29. Então tem um pequeno resumo. O Jesus tinha subido a montanha, despediu os apóstolos, mandou os apóstolos irem, o pessoal queria fazê-lo de profeta, ele foi embora. Aí Jesus veio andando sobre as águas, o povo depois foi acompanhando e se deparam agora com os apóstolos, a barca, Jesus estava os apóstolos que estavam na barca, e agora eles encontram Jesus. E esse encontro deles, que eles tiveram com Jesus, Jesus começa a observar que eles estavam seguindo Jesus por Jesus ter alimentado eles com o pão. Foi isso que aconteceu. É como se fosse assim: encontramos alguém que vai nos dar de comer agora. E vocês se lembram que eu disse que Jesus estava numa pedagogia para mostrar que eles deveriam ir em busca do verdadeiro pão, que é Ele mesmo. E aí eu falei da missa. Então Jesus está na pedagogia. Então agora Jesus joga um balde de água fria. Vocês estão me procurando não pelos sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Aí Jesus fala essa palavra que é importante, que ressoou no coração dos apóstolos, que
que ressoou no coração daquele povo, que ressoou durante todos esses anos, esses mais de 2000 anos na igreja, e que ressoa agora no nosso coração. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. É esse alimento que nós devemos lutar. É preciso entender muito bem o que nosso Senhor está a nos falar. Que o Senhor está nos falando. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Não é que Jesus não esteja dizendo que nós agora não vamos mais trabalhar, não vamos com o esforço do nosso trabalho comprar o alimento nosso do dia a dia, porque esse alimento é que vai manter o nosso corpo em pé. Mas ele está aqui revelando uma coisa: assim como é necessário que nós trabalhemos, e diante do trabalho nós possamos comprar o alimento do dia a dia, ele agora está dizendo: se esforce muito mais pelo alimento que não perece, e que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse? Bem, nós já sabemos. Aquela multidão junto com os apóstolos ainda não estavam entendendo nada, mas nós já sabemos. O alimento é o seu corpo e é o seu sangue. Se esforce. Eu quero até perguntar para você: você realmente tem se esforçado para participar da Santa Missa, para se alimentar do corpo e do sangue do Senhor? Ou você vai lá de vez em quando? Porque vai ter uma missa aí de aniversário de 15 anos de alguém, aí vai lá, de uma moça, então vamos lá. Porque vai ter uma missa lá de casamento, vai ter um casamento. Porque vai ter uma missa de corpo presente, ou a missa de 7º dia de alguém, de 30º dia, então nós vamos lá para dar uma força para a pessoa, e vai lá e participa. Não, meus irmãos, aqui entra a necessidade de nós entendermos o que é o sacrifício da missa, e o que Jesus está dizendo. Nós precisamos nos esforçar por isso. No tempo da pandemia, vocês se lembram? Nós ainda estamos aí na fase, né? A pandemia está acabando, está passando. Mas vocês se lembram no início da pandemia? Nossa, quantos católicos, tantas pessoas. Os padres não estão celebrando a missa. E aquela coisa toda, e o pessoal se lamentando. Muitos preocupados pela necessidade mesmo de participar da missa e de receber Jesus, outros simplesmente porque estavam com medo. Então eu preciso participar da missa para que não aconteça nada comigo, que não estou julgando, cada um avalie-se, né? Mas você viu depois que as igrejas começaram a abrir novamente, aquele povo, muitos daqueles que estavam sofrendo porque não estavam indo na missa, se acomodaram para ficar participando da missa em casa, assistindo pela televisão, e está tudo bom. Não está tudo bom. É presencial, como muitas vezes eu já falei, e Jesus está dizendo: se esforce, meus irmãos. Se esforce, o mesmo esforço que nós sacerdotes devemos ter para celebrar o sacrifício da Santa Missa. Vocês têm que ter o esforço para participar da missa, e só faz isso quem ama, só quem ama, só quem entendeu. Imagina, chega o domingo, que é dia do Senhor, e a pessoa se esforça mais para ir no churrasco, se esforça mais para ir na praia, se esforça mais para ir para o campo,
para uma casa de campo, para a roça, e não se esforça para ir para a missa. Aqui abre um parênteses, eu não estou dizendo que não se possa fazer isso, eu até recomendo, faça isso sim, vão na praia, vão na casa de campo, sim, se você puder, vai, mas não deixe de ir na missa, é preciso se esforçar para receber o Senhor, como eu falava esses dias, como vai se salvar? Vocês estão vendo, Jesus está fazendo uma preparação, vocês vão ouvir Ele dizendo que quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não terá a vida eterna, e não vai ressuscitar ao terceiro dia. Nós vamos ver isso, mas por enquanto vamos ficar com essa frase: se esforce, é preciso se esforçar. Você tem se esforçado? Faça essa pergunta para você mesmo: você tem se esforçado para ir para a missa? Quantos santos andavam quilômetros e quilômetros para poder participar da missa? Esforçai-vos não pelo alimento, é Jesus dizendo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E aqui vem uma preocupação minha, meu Deus do céu, aqueles católicos que se prepararam para a primeira Eucaristia, aprenderam tudo, depois de grande, ou por decepção, ou por influência, acabaram largando a igreja. Uns se tornaram protestantes, outros debandaram na vida e não querem mais saber da Eucaristia, não querem mais saber da missa. E Jesus está dizendo: se esforce, mostrando a necessidade da participação da missa que nós devemos ter. E as pessoas sumiram, abandonaram. E se Jesus está dizendo que aquele que não comer da carne e não beber do sangue dele não vai ressuscitar. Esses dias eu estava conversando com uma mulher e eu tive que ser muito firme com ela, ela dizendo que a filha dela estava meio assim, querendo mudar de igreja. E aí a filha dela chamou para ela ir nessas seitas que tem por aí, e ela foi. E disse lá que teve a ceia lá, ela participou daquela ceia, que não é a missa, é uma imitação, porque eles não acreditam na presença de Jesus. Imagine uma católica, uma pessoa que é católica participando da ceia. Não, nós temos que participar do sacrifício do Senhor, nós somos católicos. Tudo bem quem não é católico, porque aqui mais uma vez eu quero dizer que eu estou falando para os católicos. Tudo bem se você não é católico e você é de outra religião, aí é questão sua. Mas nós católicos deixarmos de ir na missa para ir num culto e ainda participar daquela simulação que é uma negação da Eucaristia? Não, meus filhos, não. Agora eu vou dizer para vocês, nem vou chamar vocês de irmãos, eu vou dizer meus filhos, como sacerdote, meus filhos, isso não. Não vamos trocar a missa por uma simulação de Eucaristia, não. Nós vamos participar da missa. Aí eu falei para aquela senhora, a senhora não vai mais fazer isso, não vai. Ela está certo, padre, não farei. Porque nós precisamos lutar. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós cremos que naquela quinta-feira santa Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia
e o sacramento do sacerdócio. Nós cremos. E ele disse para os sacerdotes, ele disse primeiramente para os apóstolos, para que os apóstolos fizessem isso em memória dele. Nós cremos na presença, nós precisamos da missa, meus irmãos. Vamos lutar para participar da missa, não vamos trocar a missa por outras coisas, não. Infelizmente, Lutero conseguiu dividir a Igreja Católica. E a partir do que estava na cabeça dele, a partir da compreensão dele, começou a dizer dessa questão da missa, e acabou a missa. Imagina aqueles católicos que eram católicos e católicos de verdade, que acabaram se deixando levar por aquilo que Lutero falava, e abandonaram a igreja, ficaram sem o pão da vida, ficaram sem o pão da Eucaristia. Não, isso não pode acontecer comigo e não pode acontecer com você, porque também nós sabemos quantos sacerdotes aí que, eu não sei, no momento de desvario, abandonaram a Igreja Católica e hoje estão até dando testemunho que ele é pastor, é isso, é aquilo. Abandonou a Eucaristia, abandonou a Santa Missa, por causa de quê? Revolta, perdeu a fé. O que foi que aconteceu? Vamos fazer, meus irmãos, o que Jesus está dizendo hoje. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E ele deu naquela santa ceia, naquela última ceia, melhor dizendo, e naquela primeira missa, e naquela doação que ele deu na sexta-feira, dando a vida por cada um de nós. Agora lutemos. Sem a missa, o que seríamos de nós? Sem a Eucaristia, o que seríamos de nós? Peregrinos, fracos e perdidos nesse mundo. Mas com a Eucaristia não, é totalmente diferente. É encontrado. Vamos nos encontrar com Jesus. Vamos participar da Santa Missa. Vamos nos esforçar pela Eucaristia. Você está entendendo? Medite sobre isso no dia de hoje. Eu pergunto, você tem se esforçado para ir na missa? Você tem se acomodado? Você tem colocado outras coisas mais importantes? Não existe coisas mais importantes, como eu sempre digo aqui. Mais importante do que a Santa Missa não tem. Porque Jesus veio do céu para celebrar a missa, para dar a vida. Isso é a frase de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele disse que Jesus veio do céu para celebrar a missa, porque o sacrifício do Senhor na cruz é a Santa Missa. É bom demais ser católico, né? Vamos ser católicos, vamos perseverar sendo católicos e vamos dizer mais uma vez, como Santa Teresa d'Ávila: morro como filha da Igreja. Morro como filho da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.